Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar de uma ação que já é antiga aqui no canal, neste caso a CD Projekt Red. Portanto, como bem sabem, desde 2020, que a ação, desde o máximo de 2020, que a ação caiu mais de 70%. Portanto, chegou a transacionar a cerca de 460 zlotys por ação e o ano passado bateu nos mínimos a cerca de 70 zlotys por ação. Neste momento a ação está a cerca de 140 e, portanto, decidi fazer aqui um vídeo onde eu partilho a minha opinião sobre para onde é que eu acho que a ação está a ir. Primeiro temos que enquadrar aqui algumas coisas. Porquê é que a ação caiu 75% desde os máximos? Em primeiro lugar, porque havia uma grande expectativa de que a empresa ia conseguir ter um modo online para o jogo. O que é que significa o modo online para os investidores? Significa receita recorrente com altas margens marginais. Portanto, para cada incremento de dólar de receita, esperava-se um incremento significativo na bottom line. O grande conceito de live services dos jogos é exatamente este. Tu desenvolves um jogo, lanças o jogo e depois adicionas conteúdo que do ponto de vista do custo marginal é muito mais reduzido, mas do ponto de vista do incremento da margem operacional é muito maior. Portanto, a grande expectativa era que a CD Projekt conseguisse introduzir no Cyberpunk um multiplayer. Não só acabámos por não ver um multiplayer, como acabámos por ver o jogo a ter um lançamento desastroso quando estava muito mal otimizado para as consolas da geração passada. Demoraram quase 2 anos a corrigir o jogo. Hoje em dia o jogo tem maioritariamente recordes de reviews na Steam positivos. Não só o base game, como a expansão mais recente com o Idris Elba. Posso-vos dizer que é um jogo altamente imersivo e é sem dúvida uma grande referência no gaming, tal como o Witcher 4 foi quando foi lançado em 2014, portanto não me admirava nós continuarmos a ver vendas recorrentes do Cyberpunk daqui para a frente, sempre que for feita uma série, sempre que sair um anime, sempre que sair qualquer coisa relacionada com o Cyberpunk ou uma nova consola para medir a questão da capacidade gráfica, não me fazia... não tenho a menor dúvida que o Cyberpunk vai sempre ser usado como uma referência. Portanto, não me admira que o jogo continue a ter receitas recorrentes daqui para a frente, mesmo estando já totalmente amortizado, uma coisa que vimos também muito parecida no Witcher 4. Agora, uma ação é atrativa não só por causa disso, ou seja, o que acontece é que eles com isto provam que internamente têm IP e o valor daquele IP, mas há outros fatores que são extremamente relevantes quando olhamos para a CD Projekt. Um deles é claramente as tendências que existem do ponto de vista dos ganhos operacionais no desenvolvimento de jogos. De que ganhos operacionais é que eu estou a falar aqui? Generative Design em 3D Assets. Okay, já vimos a Autodesk a falar nisto, já vimos algumas empresas no setor a falar nisto e de que forma é que Generative AI ou Generative Design vai ajudar muitas destas empresas de jogos a terem uma library significativa de 3D Assets para usarem nos seus jogos, sem terem o trabalho de fazerem uma a uma de cada vez. Não só a nível do design 3D, mas a nível do texturing. Portanto, aí vamos ter grandes ganhos operacionais. Outra parte é o desenvolvimento de mapas. Também o uso de Generative AI para a criação de mapas automaticamente. Nós vimos a Epic Games a mostrar um exemplo disto no passado, mas vimos outras empresas de gaming a mostrar o uso de Generative AI ou Generative Design de mapas como o Diablo 4 ou o Diablo 3. Portanto, é uma coisa que já é feita, mas o AI vai conseguir puxar para outro nível isso. A outra é storytelling, desenvolvimento de histórias ou quests secundárias usando AI e portanto, o desenvolvimento da história também se torna mais produtivo, mais eficiente. Em cima ainda da história, temos também o dar a voz a NPCs. Portanto, dar um background e voz a NPC é uma coisa que dá muito trabalho do ponto de vista manual. Imaginem o que é cada NPC que faz parte ou interage com o jogador durante uma história, termos que planear um número de interações gigante entre o player e o NPC. Portanto, o que costuma acontecer é que estas interações são extremamente limitadas. E, portanto, o que acontece neste momento com estas LLMs é que a limitação que existia do ponto de vista das interações entre NPCs começa a desaparecer. A NVIDIA falou recentemente dos NIMs, falou-se especificamente nos NIMs usados para dar voz a personagens em jogos, por exemplo. Great to be in Taiwan. Before I head out to the night market, let's dive into some exciting frontiers of digital humans. Imagine a future where computers interact with us just like humans can. Hi, my name is Sophie, and I am a digital human brand ambassador for Unique. This is the incredible reality of digital humans. Digital humans will revolutionize industries, from customer service to advertising
and gaming. NVIDIA ACE is a suite of digital human technologies packaged as easy-to-deploy, fully optimized microservices, or NIMs. Developers can integrate ACE NIMs into their existing frameworks, engines, and digital human experiences. Portanto, houve alguns exemplos que foram dados há uns meses atrás, nomeadamente em que na prática um artista ou um storyteller de uma destas empresas de gaming apenas tem que dar ao sistema um background story à LLM, a definir basicamente o enquadramento em que aquele NPC se situa e que tipo de história, qual é o backstory daquele NPC, e depois as interações entre o jogador e o NPC são feitas através de uma LLM, um Large Language Model. Portanto, vemos aqui não só grandes desenvolvimentos a nível do operacional, mas também a nível da interação do cliente, aquilo que é a percepção de valor do cliente. E, portanto, o que nós vemos aqui é uma empresa que desvalorizou significativamente por causa do pipeline e a falta de visibilidade do pipeline daqui para a frente, e estamos agora a chegar a uma altura em que não só vamos ter um Witcher seguido de... Não só vamos começar a ligar o motor dos Witchers, ou seja, vamos ter vários Witchers a sair de uma forma muito mais recorrente, como temos pela primeira vez na história da empresa o desenvolvimento de 3 AAA titles. Okay? Portanto, isto é uma empresa que demorou o seu tempo, em vez de se alavancar, por exemplo, como a Embracer Group, e vê-se qual foi o resultado disso. Portanto, em vez de ser a empresa a alavancar, manteve uma posição extremamente sólida. Em vez de largar o Cyberpunk, puxou o jogo para níveis em que os reviews são extremamente positivos. Portanto, o valor e a confiança do cliente continua lá. E, portanto, o que nós vamos ver aqui é uma empresa que vai passar que passou de 1 cilindro em 2014 para 2 cilindros em 2020 com o Cyberpunk, e neste momento para 3 cilindros ou 4 até se considerarmos o crescimento da online store. Outra coisa relevante a mencionar é a parceria com a Epic. A parceria com a Epic por parte da CD Projekt é uma forma de tentar ultrapassar os outros developers de online gaming ou de gaming, porque ao terem acesso a uma developer base significativa à volta do mundo, de developers que sabem usar o Unreal Engine, a Epic acaba por ganhar uma mais-valia significativa ao não ter que treinar os seus recursos internos ou novas contratações nos engines da empresa. Portanto, o que acontece na prática é que a CD Projekt acabou por fazer um outsourcing do engine sobre os quais os jogos correm, para basicamente acelerar o processo de desenvolvimento noutras frentes e o recrutamento. Portanto, é uma empresa que está a preparar-se para um grande crescimento ao longo dos próximos anos. Parece-me que aquela que é a percepção daquilo que é o online gaming no futuro vai mudar significativamente. Aquilo que hoje é online gaming ou gaming no futuro pode ser uma experiência imersiva que pode ser usado em várias frentes. Já vimos, por exemplo, a forma como o LLM pode ser aplicado para criar uma espécie de psicólogo online. De que forma é que a realidade virtual pode, por exemplo, se olharmos para o Meta, a forma como o Meta vai usar a realidade virtual para tentar ter algumas ferramentas de office, não é? Ou de produtividade. Agora, por outro lado, temos de ter em consideração também o movimento da Microsoft, que acaba por trazer uma confirmação à tendência, não é? A compra por parte da Microsoft da Activision mostra-nos que estas megatechs querem estar presentes neste mercado. Essa presença é muito difícil de penetrar se tivermos em consideração aquilo que a Google tentou fazer, aquilo que a Amazon tentou fazer, aquilo que o Meta tentou fazer, e muitos deles acabam por falhar quando tentam entrar em online gaming e gaming no geral. E acabam por recorrer a M&A. Agora, a aquisição da Microsoft, que teve grandes dificuldades do ponto de vista da aprovação dos reguladores, acabou por andar para a frente. E o que isto mostra aos outros players no setor é de que têm de estar presentes em gaming. Se a Microsoft está lá e o futuro passa por ali, as outras megatechs têm que estar lá. A mesma coisa nós vemos com os GPUs, não é? Nenhuma empresa neste momento se pode dar ao luxo de estar fora do mercado de GPUs. Se tivermos também em consideração o boom que está a existir neste momento em GPUs, sabemos que os spillover effects que vêm dali muito provavelmente vão ter um impacto significativo em gaming e cloud gaming. Okay? A partir do momento em que temos servidores da dimensão que estão a ser montados nos últimos tempos por causa do AI, parte destes servidores podem eventualmente ser repurposed para cloud streaming também. Portanto, o que acontece aqui é que parece que todas as checkboxes acabam por estar no sítio no que toca ao potencial desta indústria nos próximos anos. A CD Projekt demorou algum tempo a sair da turbulência dos últimos anos, mas neste momento, com a Compensation Package aprovada para os próximos 4 ou 5 anos,
grandes expectativas à volta daquilo que são os targets de lucros, uma player base enorme com mais de 100 milhões de utilizadores entre o Witcher e o Cyberpunk. Parece-me relativamente óbvio de que os próximos títulos vão ter imenso sucesso, a monetização vem aí, a própria empresa confirmou o facto de estar a caminhar para live gaming e, portanto, não me admirava ver a empresa finalmente a ligar os 3, 4 cilindros e a começar a mostrar lucros recorrentes aos investidores. E lá está. Lembrem-se, em 2020, apesar das taxas baixas, o grande movimento do stock estava em cima das expectativas do Cyberpunk. Bem, neste momento, 5 anos depois, 4, 5 anos depois, estamos a aproximar-nos do novo ciclo e do novo teste. Portanto, se a empresa realmente conseguir executar no online gaming e na qualidade do jogo, não me admiraria nada que batesse todas as expectativas no que torna valuations. A empresa ainda é relativamente pequena dentro do gaming, as economias de escala são extremamente elevadas e a empresa tem conseguido manter, a bem ou a mal, nos últimos anos, mesmo sem novos releases, uma disciplina financeira brutal, com incrementos de receita recorrentes, tirando o ano de lançamento do Cyberpunk, e profitability recorrente também. Portanto, os insiders, apesar de terem uma posição significativa, não é maioritária e, portanto, isso é relevante do ponto de vista do volume da ação e aquilo que são as limitações e aquilo que é a percepção do mercado sobre o controle da empresa. E, portanto, lá está. Eu continuo a gostar muito da ação. Acho que está neste momento a entrar numa nova fase e estou curioso para fazer um update sobre este vídeo daqui a 2 aninhos. Portanto, 2026, fazemos outro vídeo para ver onde é que o preço da ação está. Bem, se quiserem saber sobre outros stocks que temos falado, ou Autodesk e outros tipos de stocks no enquadramento em que a segurança nos próximos anos pode começar a cair significativamente na Europa e nos Estados Unidos, nós temos falado e abordado alguns destes tópicos nas calls mensais que faço no jpfinanças.pt. Portanto, deem uma vista de olhos no site e vemos no próximo vídeo.